Em Solo Leveling não é novidade para praticamente ninguém que o Sung Ji-woo se torna basicamente um deus. O conceito da própria morte que passa a transcender o tempo. Um poder que realmente vai muito além de invocar seu exército das sombras. Porém, nesse vídeo, você irá descobrir de maneira detalhada tudo sobre essa habilidade incrível, a habilidade das sombras. Só que não vai ser apenas sobre o Sung Ji-woo, mas também será sobre o Ashborn, que foi o primeiro monarca das sombras, e o Sung Su-ho, o filho do Sung Ji-woo, que também pode usar esse poder e tem seu próprio exército das sombras. Ficou curioso? Quer saber quais são todas as principais sombras do Sung e seu filho? Assiste até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos dessa obra incrível que é Solo Leveling. Aproveita e já deixa o like, porque assim você ajuda muito o meu trabalho, você não tem ideia do quanto, porque assim o YouTube vai espalhar ele para mais fãs da obra poder assistir esse vídeo aqui, beleza? Mais recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. E o melhor jeito de começar é sem dúvidas ir para eras do passado, da origem do monarca das sombras, o Ashborn, para que se possa entender bem a base desses poderes e como ele fez uso das sombras também. No passado, o Ashborn lutou ao lado dos outros governantes em uma guerra devastadora com os monarcas a mando do seu deus, o Ser Absoluto. E quando seus irmãos se rebelaram contra esse Ser Absoluto por usá-los como peões ao seu próprio entretenimento, já que ele não queria o fim da guerra, Ashborn foi o único que permaneceu leal ao seu criador e tentou detê-los. No entanto, apesar dos seus esforços, eles o derrotaram facilmente e o deixaram para morrer. E como seus ferimentos foram fatais, Ashborn acreditou que era o fim para ele e se preparou para a morte. No entanto, antes que ele pudesse morrer, o governante descobriu que o Ser Absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro do seu corpo e prontamente o ativou, transformando-se assim no primeiro monarca das sombras. Assim, ele ergueu seu exército a partir dos seus companheiros mortos no campo de batalha, e esse primeiro exército das sombras já era tão poderoso que quando Sung Ji-woo se tornou completamente o monarca e o exército foi até Seul na Coreia do Sul para se unir ao seu rei, um portão gigantesco apareceu e emanou tanta mana que as autoridades reuniram basicamente todas as guildas para tentar combater o que sairia dele, já que pensavam ser um inimigo. No entanto, para surpresa de todos, era o Exército das Sombras original, liderados por Belion, o Grande Marechal, e que falarei mais sobre ele um pouco mais à frente no vídeo, porque antes é importante dizer que na prática esse exército foi capaz de lidar com o exército de dois monarcas ao mesmo tempo, o Exército dos Demônios do Baran, que era o monarca das Chamas Brancas, e o Exército das Bestas, que foi liderado por Rakan, o monarca das Feras. Só que, claro, existe uma série de técnicas que ela concede que permite o detentor do poder do monarca aumentar seus números e usar de várias formas, seja para ataque, defesa, estratégia ou até mesmo o suporte, e vocês verão tudo em detalhes a partir de agora. E a primeira e mais importante habilidade é a extração de sombra, que permite os seus usuários reviverem quase todo tipo de monstro ou caçador morto como um soldado das sombras. Bom, pelo menos camada mais superficial, mas a verdade é que como o monarca das sombras tem o domínio sobre a morte, basicamente o que ele faz é retirar e dominar a alma do corpo, uma característica que faz do usuário essencialmente um necromante, algo que pode causar um estranhamento inicial em algumas pessoas ao se pensar no que a alma tem a ver com as sombras, porém faz bastante sentido, já que como Solo Leveling é uma obra coreana, a tradição xamânica do país, Muzoki, acredita-se que a sombra de uma pessoa pode representar sua alma ou energia vital, e a ideia de extração de sombra pode ser interpretada como a habilidade de manipular a essência espiritual de um ser, o que reforça a ligação entre o Jin-woo e o domínio sobre a morte. Mas como é realmente o funcionamento da técnica, e usando como exemplo o Sung Ji-woo, para acioná-la e precisa dizer a palavra de comando que definiu para extrair a sombra do corpo. No seu caso, acorde em português, arise em inglês ou ainda o Kiro em japonês. E o curioso é que quando o seu filho usa essa técnica em Solo Leveling Ragnarok, ele também escolhe a mesma palavra. Agora o curioso é que mesmo quando despertou a técnica, o Sung Ji-woo não gastava mana para usá-la e podia aplicá-la em um grande raio de alcance, o que permitia que ele extraísse centenas de sombras de uma única vez. E assim gradualmente, ele foi aumentando o seu exército das sombras cada vez mais, ao ponto de chegar ao total de 10 milhões de sombras. Simplesmente insano. Só que nem tudo são flores, e essa técnica obviamente possui um ponto fraco. Ela não pode ser usada em alvos com mana contaminada, como demônios, e também não pode ser usada em monarcas e governantes. Porém, assim como o Sung Ji-woo teve grandes sacadas ao longo de Solo Leveling, o seu filho também teve em Solo Leveling Ragnarok. E como ele também tem acesso aos poderes do monarca da destruição, conseguiu contornar essa restrição ao unir os dois tipos de poder.
Além disso, é importante falar que a extração originalmente não podia ser usada em alvos que não possuíam mana. No entanto, o Jinwoo acabou sendo capaz de contornar essa restrição quando o Washboard lhe concedeu os verdadeiros poderes do Monarca das Sombras. E, claro, outros pontos importantes são que antes de ter acesso completo aos poderes do Monarca, o Sung Ji-woo não podia usar a extração de sombras com sucesso em alvos que são significativamente mais fortes do que ele, como aconteceu com o Elfo de Gelo Baruka ainda no começo da obra. Essa técnica também só podia ser usada 3 vezes em um único alvo, o que significa que os usuários tinham apenas 3 chances de uma extração bem sucedida. Por fim, se o monstro ou pessoa tiver sido morto há muito tempo, a extração de sombras acaba não sendo permanente, já que o dragão Kamish não pôde fazer parte do exército do Sung Ji-woo por esse motivo. E aí você pode até mesmo estar pensando que tudo que essa habilidade podia fazer acabou, só que o Sung Su-ho veio com várias surpresas em Ragnarok. Uma delas é que ele possui um recurso bônus. Ele é capaz de mudar como quiser a forma de qualquer soldado das sombras que ele adquiriu para maior utilidade, como por exemplo, transformar 2 deles em manoplas de batalha ou mesmo a máscara que ele usa. Embora, claro, ele tenha uma desvantagem em relação ao Washboard e o próprio Sung Ji-woo, é que como não é efetivamente o Monarca das Sombras em si, o Sung Su-ho só pode armazenar no máximo 10 sombras. Mas aí você pode pensar, beleza, onde é que eles colocam tanta sombra? Porque elas não podem ficar andando por aí, né? Fora também que tem o fato de que é mostrado que ele invoca elas de algum lugar, e aí é que entra a segunda habilidade, a preservação ou armazenamento das sombras, onde, como o nome indica, aquele que possui o poder do Monarca das Sombras é capaz de preservar seus soldados em sua sombra ou na sombra de outras pessoas, bem como também invocá-las e reabsorvê-las à vontade. O legal é que, assim como a extração de sombras, quando o Sung Ji-woo estava dominando o poder das sombras ainda, essa habilidade foi se tornando mais poderosa, e no nível mais básico ele só podia fazer isso que eu acabei de falar. Porém, no nível 2, passou a conceder a capacidade de compartilhar sentidos com as sombras, algo que o permite ver, ouvir e sentir remotamente através de qualquer um dos seus soldados das sombras, podendo assim usá-los como um meio de monitoramento remoto. Só que como no final da obra ele pode basicamente espalhar sua sombra pelo mundo inteiro, ele poderia deixar várias sombras em qualquer lugar do mundo. É quase como se ele fosse onisciente. E isso é muito incrível, porque é uma habilidade que ajuda bastante em questão de estratégia, já que ele pode posicionar soldados de maneira que achar melhor. Também pode designar algum para uma atividade de reconhecimento, deixar soldados de prontidão para proteger alguém, ou mesmo para enganar seus inimigos ao fazer eles pensarem que ele está sozinho, quando na verdade tem um exército inteiro escondido em sua sombra que pode atacar quando o inimigo menos esperar, já que enquanto estão dentro das sombras, os soldados ficam em um estado de completo silêncio e invisibilidade, tornando impossível para os inimigos detectar sua presença. Só que o fato do Jinwoo poder espalhar seus soldados por qualquer lugar do mundo também é algo que o permite usar outra das suas habilidades, a troca das sombras, que o permite usar sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. E como a habilidade funciona como um portão, o usuário pode levar pessoas com ele para onde quiser, como o Jinwoo fez para levar Sha Ain até o ginásio da Associação de Caçadores, para fazê-la passar pelo exame de admissão da sua guilda. Quando usada por Sung Ji-woo, essa habilidade foi crescendo ao longo do tempo. Quando ele a obteve, só poderia usá-la se já houvesse um soldado das sombras em seu destino desejado, e também tinha um tempo de espera fixo, começando com 3 horas. Ou seja, se ele usasse uma vez, só poderia usar novamente depois de 3 horas. No entanto, quando o Washboard concedeu a Jinwoo os verdadeiros poderes do Monarca das Sombras, as 2 limitações foram removidas. A troca das sombras foi atualizada para sua verdadeira forma, permitindo que o Jinwoo se teletransportasse instantaneamente pelo mundo sem qualquer restrição, sem consumir mana. O que vai nos levar para a última habilidade antes de entrarmos fundo em cada sombra, seja do Sung Ji-woo e também do Sung Su-ho, que é o domínio do Monarca, onde aquele com o poder do Monarca das Sombras é capaz de projetar sua própria sombra para criar uma área na qual qualquer sombra ganhará um aumento de status de 50% durante uma luta, e até mesmo mudam relativamente a aparência ou ganhar uma iluminação roxa ao invés do azul, como de costume. Assim, dentro do seu domínio, o usuário tem controle significativo sobre o ambiente e pode manipulá-lo ao seu favor durante as batalhas, e isso inclui alterar o terreno, invocar criaturas ou montar armadilhas. Os poderes são realmente amplificados dentro dessa área e permite que aquele com o poder do Monarca lute com força total e sem restrição, ao ponto do Jinwoo conseguir invocar o poder da morte na Terra para criar uma armadura gigante feita de sombras que é em si a sua forma astralizada, que foi capaz de bater de frente contra Antares. Além disso, o domínio do Monarca serve como um santuário, protegendo o Monarca de ataques ou interferências externas. Também isola seus inimigos, tornando mais difícil para eles escapar ou pedir ajuda. E o detalhe é que no final de Solo Leveling, o Jinwoo é capaz de lançar o domínio pelo planeta inteiro. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, saiba que aqui no canal tem uma playlist completa somente sobre Solo Leveling, e vou deixar o link dela aqui na descrição para quem quiser conferir depois, beleza? Porque agora indo para o Exército das Sombras, eles são seres mortos-vivos que o Monarca das Sombras traz à existência a partir de criaturas e humanos derrotados através do uso da sua habilidade Extração
Exaltação de Sombra, e cada um desses soldados possui um nível de poder. Posto na hierarquia como um exército realmente, eles são divididos da seguinte forma: o nível mais fraco é o grau básico. Essas sombras são as mais fracas e podem ser tão fortes quanto caçadores de rank E e rank D. O próximo nível é o grau normal, onde as sombras servem como soldados de infantaria e podem ser tão fortes quanto caçadores de rank C. O próximo é o grau elite, que são as sombras mais comuns e são tão fortes quanto caçadores de rank B. O grau seguinte é o cavaleiro. Aqui as sombras são tão fortes quanto caçadores de rank A e podem receber nomes. Já o grau seguinte, o grau cavaleiro de elite, que são tão fortes quanto os caçadores básicos de rank S, como o Baekhyun-ho. O terceiro grau mais forte é o comandante ou general, dependendo da tradução. Essas sombras são imensamente poderosas e são fortes o suficiente para enfrentar e até mesmo dominar os caçadores mais fortes de rank S, além também de serem, claro, capazes de falar. O segundo grau mais forte é o grau marechal e é o grau mais alto para qual uma sombra pode evoluir, tornando aqueles que atingem esse nível os soldados mais poderosos do exército das sombras, como por exemplo o Ygritte e o Beru. Só que existe ainda, claro, o grau maior de todos, que é o grau de grande marechal, da classificação final, e é reservado para a sombra mais forte de todas, e que é também considerada o tenente do próprio monarca das sombras, e nesse caso aqui é o Bellion. Mas como vocês puderam ver, como existe um sistema de classificação, é possível que as sombras subam de nível ao longo do tempo ao matar seus oponentes em batalha, porém, elas não podem avançar para graus mais altos sem a autorização do monarca das sombras. Além disso, não é uma regra que as sombras precisam começar no nível mais baixo, já que seres particularmente poderosos começam a fazer parte do exército em um grau mais alto imediatamente após a sua criação. Só que o interessante é que algumas sombras não são apenas soldados focados em batalhar como se fossem robôs, elas também possuem algum nível de personalidade, dependendo do grau, mesmo sendo essencialmente almas. Assim, as sombras normais, a de grau elite, têm pouca ou nenhuma personalidade, enquanto as sombras de grau cavaleiro e cavaleiro de elite são capazes de expressar emoções simples como ansiedade e alegria. E apesar de vários graus de personalidade, todas as sombras são ferozmente leais ao monarca das sombras e mantêm sua lealdade a ele, mesmo que tenham sido adversários em suas vidas passadas, como é o caso do Beru, que foi o boss final da raid da ilha Jeju. Depois que o Sung Su-ho nasceu, as sombras do Jin-woo ficaram mais do que felizes em estender sua lealdade a ele, como demonstrado por como Ygritte, Bellion e Beru gostavam muito dele quando ele era uma criança. E o Beru particularmente tem mostrado ainda mais afinidade com o garoto em Solo Leveling Ragnarok. Mas quais são as habilidades de cada soldado das sombras? Apesar de cada soldado ter um estilo de luta e habilidades individuais, existe uma certa quantidade de habilidades que está presente em todos. A primeira é a regeneração ou imortalidade, porque esses soldados das sombras possuem capacidades regenerativas e não podem ser mortos por monstros normais, que claro podem se recuperar completamente, mesmo que seus corpos sejam destruídos. No entanto, isso não se aplica contra alguns dos monarcas, já que o Antares foi capaz de destruir alguns completamente. O Rakan teria sido capaz de fazer o mesmo com o Beru, se o Jin-woo não tivesse intervido na situação. E a outra habilidade ainda é a conversação, onde soldados que são pelo menos de grau general são capazes de falar. No entanto, eles só são capazes de se comunicar na língua de monstros, que significa que a maioria dos humanos não conseguem entendê-los. Mas agora vamos para o exército de cada um dos monarcas. O primeiro aqui seria o Ashborn, mas basicamente eu já falei sobre o exército dele no início do vídeo, então eu vou passar diretamente para o Sung Ji-woo e o Sung Su-ho. Mas é importante notar que dois soldados do Sung fizeram parte do exército original, o Bellion e o Ygritte, mas falarei melhor sobre eles mais à frente no vídeo. Porque falando do exército do Jin-woo, o primeiro aqui é o Kamish, um dragão que em vida foi o boss do primeiro portão de rank S que já se abriu, e foi capaz de devastar sozinho a área da costa oeste americana e massacrar todos os caçadores presentes, exceto 5 caçadores de rank S, que acabaram derrotando ele e foram conhecidos como caçadores de nível nacional. Um evento tão grande que o Kamish foi considerado a maior calamidade da humanidade. Após a sua morte, o corpo do Kamish foi reivindicado pelo governo americano, preservado exatamente na mesma posição em que ele havia morrido. O QG da Associação de Caçadores do país acabou construindo o prédio da organização sobre o corpo do dragão, que foi armazenado no porão e protegido por uma parede de vidro reforçada com mana. Somente 8 anos depois que o Jin-woo recebeu permissão da associação para ver o cadáver dele, que ele foi capaz de reviver o Kamish, embora tenha levado 2 tentativas para funcionar, devido ao tempo que o dragão estava morto. Porém, como eu falei anteriormente, por estar morto há tanto tempo, o corpo do Kamish começou a desmoronar. Entre as suas principais habilidades estão o medo do dragão e o sopro do dragão. Com a primeira habilidade, ele era capaz de liberar um rugido infundido de mana da sua alma, que levaria aqueles mais fracos do que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Kamish era capaz de disparar rajadas potentes de
fogo da sua boca. Outra sombra ainda, que foi temporária também, é a do Min Byung-gyu, um caçador curandeiro coreano de Rank S, e que acabou perdendo a vida na batalha contra o Rei Formiga, na quarta raid da ilha Jeju. E como um curandeiro poderoso, era um mestre em magia de cura, e podia curar quase instantaneamente seus companheiros, mesmo de ferimentos graves, como ser capaz de recuperar rapidamente o Baek e o Ma Dong-wook, após eles serem atingidos pelo veneno da Rainha Formiga. Também recuperou os braços do Ma Dong-wook depois que o Rei das Formigas arrancou. E isso, claro, em vida, porque após ser transformado em sombra pelo Sung, ele foi capaz de salvar Cha Ae-in de um ferimento que nem mesmo Jin-woo era capaz de curar naquele ponto da história. Outra sombra temporária ainda foi a Rainha das Formigas, a boss do portão de Rank S da ilha de Jeju, e a mãe do Rei das Formigas, que tomou o controle da ilha por 4 anos depois que os caçadores coreanos de Rank S não conseguiram eliminá-la. Porém, ela acabou sendo morta pelos esforços da aliança entre as guildas coreanas e a principal guilda do Japão. Assim, depois que o Jin-woo matou o Rei das Formigas e extraiu sua sombra, ele também extraiu a sombra da Rainha das Formigas. No entanto, sua sombra acabou sendo muito mais fraca do que ele esperava, porque, segundo Beru, a rainha tinha pouca habilidade para combate, já que seu principal objetivo era a reprodução. E por causa disso, o Jin-woo decidiu encerrar sua extração. Mas agora, indo falar um pouco das principais sombras dele, primeiro aqui é o Tusk, que é a sombra do Kargalgan, o High Orc Xamã, que foi derrotado por Jin-woo enquanto ele participava de um raid com a guilda dos caçadores. E depois de ser ressuscitado, Tusk se torna um dos, se não mais poderoso, usuário de magia do Exército das Sombras, e desempenha um papel fundamental em batalha em grande escala. Isso se deve muito aos seus vários feitiços que ele chama de hino, que tem inúmeras capacidades, como aplicar maldição, paralisar e por aí vai. Mas talvez a sua marca registrada seja o hino da combustão, que cria explosões capazes de queimar os inimigos ao seu redor. Outra sombra é o Tank, que é a sombra de um urso de gelo alfa, que o Jin-woo encontrou durante o incidente do Portão Vermelho, que é uma sombra de grau cavaleiro e é tão poderoso quanto um caçador de rank A. Já as sombras dos gigantes são as sombras extraídas dos gigantes que foram mortos durante o ataque do Portão Rank S de Tóquio. Todos os gigantes parecem ser tão altos quanto eram enquanto estão vivos, sendo até mesmo maiores que edifícios, e são fortes o suficiente para enfrentar um caçador de rank S, o que faz dele talvez os principais soldados de infantaria do exército. Outra sombra é o Kaizel, que é a sombra do Kaizelin, um Ivern que o monarca das chamas brancas de Baran usou como a sua montaria de batalha durante o castelo demoníaco, mas como ele foi morto pelo Jin-woo, o protagonista extraiu a sua sombra e o usou bastante como transporte para voar longas distâncias em um curto período de tempo. Outra sombra é o Jima, a sombra do boss Naga, que possui grau cavaleiro de elite e está no nível de um caçador de rank S comum, como demonstrado pela forma como ele foi capaz de derrubar o gigante com um único golpe, e também com a sua capacidade de aumentar drasticamente em tamanho usando mana. Outra sombra é o Iron, que era a sombra do caçador Kensho, que foi morto pelo Sung Ji-woo e transformado em sombra para enfrentar o elfo de gelo Baruka, junto com o Igris e o protagonista. O Iron é uma sombra de grau cavaleiro elite bastante forte. Pode usar a habilidade Grito de Provocação para instigar os inimigos a atacá-los sem pensar e abrir espaço para os outros caçadores atacarem. Só que não para por aí, meus amigos. Após o Sung Ji-woo usar o cálice da reencarnação para resetar o tempo, Iron teve a sua existência apagada e voltou a ser o seu eu humano, o Kensho, que renasceu na nova linha do tempo, sem memórias da sua morte na linha do tempo anterior. Viveu assim por muito tempo, até que em Solo Leveling Ragnarok, enquanto estava sob a influência de Itarin, ele era um sacerdote da religião estrangeira e lutou contra o Suho, porém acabou morrendo no mesmo dia, o que fez o Sung Suho extrair sua sombra e mais uma vez chamá-lo de Iron. Outra sombra aqui é o Igris, a sombra do comandante vermelho sangrento, que já serviu o monarca das sombras Ashborn durante a sua guerra com os governantes. Depois que o Ashborn decidiu se aposentar e encontrar o sucessor humano por estar cansado da guerra, ele encarregou Igris de testar o seu sucessor na batalha quando chegasse a hora certa, algo que de fato aconteceu, e o Igris foi transformado em sombra por Sung Ji-woo. Porém, ele estava longe da sua força total, e assim quando o Sung Ji-woo renasceu como novo monarca das sombras, Igris obteve seu verdadeiro poder, atingiu o nível de Marechal, que é altamente poderoso e habilidoso em combate corpo a corpo, principalmente com a espada, cujo qual permitiu fazer frente ao monarca do gelo, fora que também possui o toque do dominador, que o torna capaz de mover e controlar objetos via telecinese. Outra sombra é o Greed, que era a sombra do caçador Wang Dong-soo, que foi transformado por Sung Ji-woo como vingança por torturar seu melhor amigo, o Jin-ho. E apesar disso, Greed foi de grande ajuda e provavelmente uma das 5 ou 6 sombras mais fortes do Jin-ho ao longo da obra. Só que depois que o protagonista usou o cálice da reencarnação, ele também foi apagado como Iron e voltou a ser um humano comum, sem memórias do que aconteceu na linha do tempo original. Porém, ele acabou se tornando sombra novamente em Solo Leveling Ragnarok, e atualmente está com Sung Suho. A penúltima sombra aqui do exército do Jin-woo, o Beru, é a sombra do Rei Formiga, que foi transformada em sombra depois de ter sido derrotado
derrotado durante a raid da Ilha Jeju. E como uma sombra classificada como Marechal, ele é extremamente poderoso e é superado apenas pelo Belial. Beru foi capaz de esmagar sem esforço a espada da Sha com a sua mão nua, derrotar um Arclit, sair da prisão de gelo do Monarca do Gelo e cortar os dedos da Kerehecha. Fora que também é capaz de absorver as habilidades e conhecimentos daqueles que ele consome, como por exemplo a habilidade de cura do Min Byung-gyu. Ele também pode voar, é capaz de aumentar sua força ao custo da sua agilidade e velocidade ao aumentar seu tamanho, ou pode comprimir o seu corpo para ser mais veloz, pode cuspir um veneno extremamente concentrado da sua boca, e pode aumentar as estatísticas de outros indivíduos em 50% ao custo da sua sanidade por um breve período de tempo. E por fim tem o Belial, que é a sombra mais poderosa de todas que nasceu há eras atrás através do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Depois disso, ele se tornou tenente do Ashborn, uma posição que ele manteve após a sua morte. Foi o primeiro soldado das sombras a ser criado a partir do poder do Monarca das Sombras. Além disso, ele foi capaz de afastar sem esforço os ataques do Beru e esmagá-lo no chão com força suficiente para fazê-lo tossir sangue. Foi capaz de vencer o Monarca do Corpo de Ferro com a ajuda da Formiga. Mostrou possuir um alto grau de habilidade em esgrima com a sua espada, que pode se transformar numa espécie de chicote com lâminas, encerrando assim o exército do Sung Ji-woo. Porém, também tem o exército do Sung Su-ho, e que vocês irão descobrir agora. A primeira sombra aqui foi uma sombra temporária, é o Brock, que foi um dos servos do Rakan e foi especificamente encarregado de proteger os descendentes do monarca após a sua morte. E como um dos servos mais confiáveis do Rakan, Brock era um guerreiro poderoso e se tornou temporariamente uma das sombras, mas que antes mesmo disso foi capaz de rasgar um metal com facilidade, esmurrar o Su-ho, que teria vencido ele se o filho do Jun-woo não tivesse tido a ajuda do Grey durante o combate. O Grey, caso você não conheça, é o sucessor do Rakan. Trarei um vídeo completo sobre o assunto daqui a alguns dias, então fica de olho aqui no canal, porque a próxima sombra aqui do Sung Su-ho é o Kwai, que é a sombra do caçador de rank A, Lin Min-sung, que também era o tenente da guilda do demônio e se tornou um vilão na nova linha do tempo. E a história como ele se tornou uma das sombras é a seguinte: depois de ter sua mente controlada por Tael, que era um dos apóstolos de Itarim, ele demonstrou seu verdadeiro potencial como um rank A. No entanto, seu corpo foi incapaz de suportar os poderes de um fragmento estelar, já que ele não poderia reter os poderes de um Rank S. Porém, o Min-sung foi drogado por outra vilã conhecida como Rainha Abelha, que é descendente da Monarca das Pragas, e que injetou sua geleia real nele. Era uma substância que lava o cérebro para que se torne uma abelha operária da rainha, o que fez com que o caçador transformasse em um híbrido de abelha e humano. Porém, ele conseguiu se libertar da droga e ficou mais poderoso. Foi aí então que ele fez uma droga semelhante e começou a drogar seus antigos companheiros da guilda, transformando ele em seus lacaios, que levou a associação de caçadores a rotulá-lo como um caçador vilão, a pedir, claro, a outras guildas de mercenários que ajudassem a prendê-lo, sendo o Su-ho um deles, o que eventualmente culminou no conflito e o Sung-ho transformou ele em uma sombra. Outra sombra que vale comentar detalhadamente é o Kira, que é a sombra do Kang Taek, o caçador de rank B, que na linha do tempo original trabalhava como inspetor para a equipe de vigilância da Associação de Caçadores e também era um assassino de aluguel, e foi morto inclusive pelo Sung Ji-woo. E nessa nova linha do tempo, acabou sendo transformado em sombra pelo filho do protagonista. E claro, assim como aconteceu com Iron, ele manteve suas habilidades de quando era vivo. No caso dele é a furtividade, onde ele era capaz de se camuflar com o ambiente e esconder todos os vestígios da sua presença, essencialmente se tornando física e magicamente invisível. E por fim, outra sombra vale comentar detalhadamente é o Sita, que é a sombra do caçador de nível nacional Siddharth Bhattacharya, que recuperou as memórias da linha do tempo original por ter sido o hospedeiro de um governante, mas que acabou se aliando aos apóstolos de Itarim e acabou arrumando uma treta com Su-ho, e no final acabou se tornando um dos seus soldados. Só que o interessante aqui é que antes de se tornar uma sombra, Sita havia se tornado um híbrido de dragão e humano, devido a ter misturado o sangue dragão com ele. Bom, o Sung-ho ainda tem outras sombras, porém assim como o Sita, a maioria deles não apareceram na Webtoon ainda, e são revelados apenas na novel. Por falta de muitas imagens, eu vou apenas citar e fazer breve comentário sobre cada um, beleza? E os primeiros aqui são dois Minotauros que ele adquire, Mino e o Tao. Outra sombra ainda é a Arachne, que é uma aranha daquela espécie que o Sung Ji-woo enfrentou ainda lá no início de Solo Leveling, no arco dos lagartos. Outra sombra é o Gordon, que é uma Naga, da mesma espécie do Jima, uma das sombras do Sung Ji-woo. Outra sombra é o Kazaka, que é da mesma espécie da aranha que o Sung Ji-woo também enfrentou no início da obra. Ainda tem o Hamakan, que é um xamã, e também tem o High Troll. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre o poder das sombras do Monarca das Sombras. O que vocês acharam? Qual a sombra que você mais curtiu? O que você achou das sombras do Sung Su-ho? Comenta aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.